Bora lá então, alô galera, History Channel, me contrata. Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, né, de forma geral dentro do contexto histórico. E aí a gente começa sempre lá, uma revolução industrial, você deve ter estudado essa treta aí. Na revolução industrial, cara, começo, não era como hoje, quando a gente estoca, tipo, a gente produz, estoca produtos, coloca lá dentro do depósito. E aí você vende e depois vai lá e manda aquele produto e tal, e vai sempre produzindo para estocar. No início da Revolução Industrial, tudo que era produzido era vendido. Olha que doideira. Tudo que era produzido era vendido. Ou seja, a capacidade produtiva ela ainda era baixa. Não se produzia nada para estocar. Primeiro eu vendia, depois eu produzia. E existia mais demanda de mercado do que oferta. A oferta era baixa porque a cadeia produtiva ainda não estava totalmente desenvolvida. Era o início da Revolução Industrial. Por que a gente está falando isso? Ah, naquela época, as ações de marketing eram totalmente desnecessárias. Para que eu vou promover meu produto se eu estou precisando produzir mais quando estou dando conta de vender? Era assim que as empresas pensavam, tá? Estou falando se é certo ou errado, não. A gente está falando do contexto histórico aqui. Então, as ações de marketing eram desnecessárias para indústrias que se preocupavam apenas em produzir. Então, a ideia da indústria é assim: eu vou produzir porque eu tenho comprador. Se eu produzir aqui 1.000 microfones desse aqui, eu tenho comprador para comprar os 1.000. Então, não vou focar no produto. Não vou focar aqui em ficar ofertando produto para ninguém. Ninguém nem pensava, nem cogitava isso aí, tá? Então, início da Revolução Industrial, mais demanda do que oferta. Ou seja, mais gente procurando do que eu tinha para vender. Então, não precisava ficar focando em marketing de jeito nenhum. E aí, como sempre na história da humanidade, tem uma coisa chamada guerra. Guerra, ela sempre muda o jogo. A guerra sempre mudou o jogo na história da humanidade. Com a guerra, principalmente aí a gente tá falando já de... Olha como é que o tempo passou, tá? Tô falando Revolução Industrial, século 17, se eu não me engano. Se eu tiver errado, coloca qual é o século aí. Mas Revolução Industrial, e aí eu tô chegando na Segunda Guerra Mundial, 1945. Passou-se a estocar produtos. Na Segunda Guerra Mundial, aí que veio a chave que alavancou o marketing, tá? Passou-se a estocar produtos. A gente está falando já de 3 séculos após o início da Revolução Industrial. Então a cadeia produtiva já estava muito bem alinhada e desenhada. A tecnologia já estava bem mais avançada, né? A Revolução Industrial começou ali com as fábricas funcionando a partir de energia a vapor, né? E já na Segunda Guerra ali a gente já tinha energia, praticamente quase tudo que a gente tem hoje, a gente já tinha naquela época, né, de capacidade energética. Então, a gente passou a produzir mais. As empresas passaram a produzir mais. Como elas passaram a produzir mais, obviamente, eu tinha mais oferta do que demanda, correto? Eu tenho mais produtos do que pessoas procurando esses produtos. E com isso, eu comecei a estocar os produtos que não eram vendidos, beleza? Então os produtos. E aí surgiu um problema. Olha, aquilo que eu sempre falo, é muito doido isso, mas eu sempre falo que é a questão da demanda e necessidade que sempre vai gerando um problema novo. Então toda nova solução tecnológica, ela gera um problema novo. Se tem uma novidade, essa novidade gera um novo problema. Se você cria solução para um problema, essa solução que você está criando está gerando um outro problema. Olha só, passou-se a estocar produtos, né? Então a gente passou a produzir mais. A tecnologia ficou tão avançada que eu passei a produzir mais, né, do que eu realmente vendia. E aí eu tinha, porra, tem produto pra caralho, dá pra mim ganhar muito mais dinheiro. Mas não tem gente procurando. E agora, o que eu vou fazer? Qual que vai ser? Não tem gente procurando os produtos que estão sobrando e a gente só tá estocando, 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 mas ninguém quer comprar esse negócio? Aí surgiu o marketing. A galera falou assim: a gente precisa anunciar isso aqui, porque tem gente que não sabe que existe esse produto tá aqui parado para ele comprar. E aí surge nesse contexto o marketing. É aí que a gente vai falar assim, ó, vamos anunciar esse produto, tá? Inclusive, a guerra, a Segunda Guerra Mundial, principalmente na história americana, ela criou vários heróis, né? Os americanos da Segunda Guerra são até hoje tratados como heróis, né?
E toda propaganda que começou naquela época, né, todo marketing que envolvia os produtos naquela época, era muito ligado aos soldados, cara. Muita gente tinha soldado, tipo, muitas famílias, né, tinham soldados nas guerras. Então, uma mãe, uma esposa, o seu marido estava lá na guerra. Isso aí fez com que as ações de marketing fossem direcionadas para essas pessoas, levando sempre em consideração o contexto da Segunda Guerra dos soldados. E aí, por exemplo, ó, vigor e resistência, propaganda leite moça, são os resultados de uma alimentação rica em vitaminas. Vigor e resistência. Então, o soldado precisa de vigor e resistência. Para quem não sabe, o leite condensado ele foi criado justamente para dar energia para os soldados durante a guerra, que eles ficavam um dia inteiro lá, né, exaustos e tal. E aí contém muito açúcar, né, cara? E açúcar dava energia para essa galera. Olha que doideira. Nesse contexto surgiu o leite condensado e a propaganda do... Esse aqui, ó, um dos primeiros anúncios, né, de marketing que se tem notícia. Ela começou exatamente partindo desse princípio. Vou entregar aqui para o soldado. Olha aqui, ó. Mande uma lata de leite moça como dádiva aos soldados. Olha que doideira, né, cara? Então, a guerra, a Segunda Guerra Mundial, você pode anotar aí, ó, ela foi o ponto inicial para as estratégias de marketing começaram. Aqui eu não tô falando de anúncio, tá, galera? Não tô falando de anúncio, ó, já se anunciava há muito tempo. Tô falando aqui realmente de estratégia de marketing. E vocês vão entender o que é marketing por si só daqui a pouquinho, mas não só anúncio. Estratégia de marketing. E aí a gente chega lá nos anos 50, então, né? Falando aqui um pouco do aspecto histórico ao longo dos anos. Nos anos 50, o marketing ele era bem focado apenas em vendas e anúncios. Então, o marketing nessa época era focado só em anúncio. Já existia todo o contexto que a gente tem de marketing, né? Também pensar em precificação, canais, divulgação, enfim, tudo isso aí envolve o contexto de marketing. Mas nessa época era bem isso aqui, ó. Bem focado em vender um produto através das mídias que se dispunham na época, né? No caso, TV, rádio, jornal e revistas, tá? Chegando nos anos 60, a gente já tinha uma preocupação com o que produzir. Então, o marketing ele ajuda nisso aqui, ó. O que eu vou produzir? Depende da necessidade, depende da demanda do mercado. E aí o marketing ajuda nisso, correto? Então, nos anos 60 já começou essa preocupação. Antes não tinha, antes era só pegar lá o que estava como excedente dentro das indústrias e anunciar. Ó, eu tenho muito sabão em pó Omo aqui como excedente, o que eu vou fazer? Anuncia esse trem na televisão aí pra galera comprar. Era assim que era pensado o marketing nos anos 50. Nos anos 60, os caras já pensaram o seguinte: olha, pra que eu vou produzir tanto Omo assim, se efetivamente não tem tanta demanda de mercado? Vamos pegar esse tempo ocioso da fábrica, vamos criar um produto que atenda a demanda do mercado. Então, vamos criar um sabão de barra, por exemplo. Eu consigo fazer um sabão de barra com a estrutura que eu tenho aqui. E eu vi aí que as donas de casa estão caçando muito sabão de barra. Então, vamos produzir. Então, nos anos 60 começou essa ideia de usar ali o tempo da fábrica, o tempo ocioso e os meios, né, da fábrica para criar produtos que realmente atendessem a demanda do mercado. Então, o marketing começou a evoluir a partir daí. Onde vender, tá? Então, qual o melhor canal para atingir aquele público? Dona de casa, qual que é o melhor canal para atingir ela? Seria no jornal? Olha que interessante. Começou isso exatamente por causa dessa questão. O jornal, ele não tinha... As mulheres, né, não liam com tanta frequência. Quem lia mais jornal era sempre o homem. Tanto é que, quando você olhar os filmes, né, mais antigos, sempre tem ali o pai da família lendo o jornal no café da manhã. Você nunca vê a mulher lendo o jornal no café da manhã, né? Sempre tem o pai da família lendo o jornal no café da manhã. Então, o jornal era algo intelectual destinado aos homens, o jornal físico, né? As mulheres, elas ficavam muito mais na rádio, ouvindo os programas de rádio, que eram para as mulheres, né? As telenovelas, por exemplo. E depois, quando surgiu e popularizou, a TV, tá? Então, isso é muito louco de você pensar. A galera do marketing da época começou a entender isso e começou, ó, esse canal aqui para promover, não vale a pena ficar jogando sabão em pó Omo no jornal, porque as mulheres não leem jornal, e são as mulheres que compram. Vou colocar isso aqui na rádio, vou colocar na TV, como é o caso aqui, ó. Foi o que aconteceu. Então, o marketing aí também começou a determinar quais eram os canais. Para os antigos, o pessoal vai lembrar aí que era conhecido como quais as praças que eu vou anunciar, né? Que eram os canais de divulgação. Por qual valor eu vou anunciar? Também começou a surgir esse questionamento. Ah, vou vender isso aqui por R$ 7,99.
Mas por quê? Eu tô aqui com uma demanda que eu acho que dá pra gente aumentar o preço, vamos colocar 9. Ah, eu não sei se vai dar certo. Tem uma pesquisa que a gente fez aqui que a galera não tá comprando esse produto, vamos abaixar. Tem mais produto em estoque, tem menos produto em estoque, enfim. Tudo isso aí começou a gerar uma análise para precificação do produto. Antes, nos anos 50, quando só tinha produto estocado lá dentro lá, e você queria vender, você só fazia um preço, ó, coloca esse negócio aí, R$ 20. Era o preço que tinha. Se o produto estocado ou não, era o mesmo preço, tá? Então, se ele tivesse excedente ou não, não existia ainda esse hábito de promoção, beleza? Então, aqui começou a existir o hábito de criar ofertas, de criar promoções, baseado ali no estoque, baseado na oferta, baseado na demanda. Enfim, começou a haver essa movimentação. E de que forma anunciar, né, produto para o consumidor? Então, se era mais eficiente fazer um anúncio através de uma chamada direta num programa de rádio, se era mais interessante fazer um anúncio baseado em um programa, enfim. Começou a existir essa ideia de como eu vou anunciar esse produto, qual a melhor forma de eu anunciar esse produto. Eu vou fazer um anúncio, vou trabalhar com a minha imagem, a imagem da marca, o brand. Então começou a ter essa noçãozinha. Nessa época ainda o brand não era tão desenvolvido assim, tá? Vocês vão ver que foi lá para os anos 90. Mas começou a ter essa percepção de qual que é a melhor forma de anunciar a partir dos anos 60. E foi a partir dos anos 60 também que o Kotler, né? Philip Kotler, que é o pai do marketing, criou sua primeira obra, tá? Desenvolveu o seu primeiro livro. Foi a partir dos anos 60. Foi aqui nos anos 60. Não me lembro muito bem qual ano, mas foi nos anos 60 que ele desenvolveu o seu primeiro livro falando de marketing. Por isso que ele é considerado o pai do marketing. O cara foi pioneiro. Logo aqui, quando ninguém entendia exatamente o que era marketing, ele já criou já o primeiro livro acerca do assunto. Anos 70. E aí a gente tem uma escalada, né? Disso que começou aqui nos anos 60. Nos anos 70, o consumidor ele começa a conscientizar melhor sobre preço e qualidade dos produtos. E aí é muito louco. Porque até aqui, ó, anos 60, quem regulava o marketing era a indústria com as necessidades da indústria. Quando a gente vai falar, né, sobre necessidade e demanda, quando a gente vai criar um produto, a gente analisa a necessidade do mercado, né? Nesse tempo aqui, anos 60, anos 50, a necessidade era ligada à empresa. Então, olha o que eu falei. Por que eles começaram a criar ações de marketing? Porque tinha muito produto em estoque e não vendia, né? Então, essa é uma necessidade de quem? Do usuário, né? Do cliente ou da empresa? Da empresa. Já nos anos 70, isso começou a mudar. Então, o consumidor começou a entender que era ele quem controlava as ações do mercado. E aí, as empresas começaram a direcionar essa comunicação, né? E os produtos também, de acordo com a necessidade, não da empresa mais, mas sim do consumidor. Então, isso mudou a partir dos anos 70. Então, tudo isso aqui evoluiu e a necessidade deixou de ser da empresa e passou a ser a nível do consumidor. Então, o que o nosso consumidor precisa? Ah, ele tem um problema X, vamos resolver esse problema com um produto. Isso aí, inclusive, é a essência do marketing. Chegamos nos anos 80, muito louco, porque os anos 80 foi doideira, velho. Guerra, porradaria, putaria rolando solta nos comerciais de TV. Guerra mundial do marketing, né? E orientação a metas. E aí surgiu o marketing 2.0. O que é o marketing 2.0? É um marketing que já era orientado aqui a uma meta de faturamento. O marketing já não estava mais orientado a se desfazer de um produto que eu tinha em estoque que eu precisava vender. Não. Agora eu quero começar a utilizar marketing, e as empresas viram isso, para aumentar meu alcance de negócio e aumentar faturamento, tá? Então, não só vender o que eu tenho de estoque, mas vender muito mais. Eu preciso vender muito, 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 muito. Vou trabalhar marketing. Quanto mais pessoas conhecerem o meu produto, consumirem o meu produto, mais eu ganho. Então, vou usar o marketing para fazer isso. Antes, o marketing era utilizado apenas para vender produtos em estoque. Agora, eu começo a criar demanda. O nome disso é criar demanda. Então, eu comecei a criar demanda em escala para começar a vender. E aí eu coloquei aqui, né, inclusive, esse documentário do History Channel, Coco Pepsi, cara, muito bom, a Guerra das Colas, tá? Que chama.
Nos anos 80, por exemplo, rolou esse negócio da Coca-Cola, mudou de nome por causa da Pepsi, enfim, rolou uma treta muito louca. Vocês têm que ver esse documentário, tá disponível no YouTube. E isso mostra como o marketing começou a ter realmente uma importância fora do comum. Nos anos 80 foi quando o marketing realmente recebeu importância não só para as empresas, mas também para o mundo dos negócios de forma geral, tanto aqui do lado do consumidor quanto do lado das empresas, tá? E aí começou a ser orientado à meta de faturamento, foi quando surgiu o marketing 2.0, que o objetivo é criar demanda para aumentar faturamento, aumentar vendas, tá? Anos 90, início da internet, dos blogs e tal, então começou ali já, anos 90, a internet se popularizou, né? Ela começou um pouquinho antes, mas se popularizou ali nos anos 90 lá nos Estados Unidos, que no Brasil demorou ainda uns 20 anos, mas ela se popularizou bem aqui no início dos anos 90 e algumas redes sociais, buscadores começou a surgir. E aí, cara, começou a surgir um mercado que foi focado aqui, ó, valores. Como assim valores? Eu não tô falando de valores monetários, tá? Eu tô falando de ativação do cliente, primeiro contato do cliente, o que, que ele vai entender, qual que vai ser a primeira experiência dele com a minha marca. E aí é quando surge realmente assim uma preocupação com essa coisinha chamada branding. Eu não sou o melhor para falar disso aqui, o meu sócio Magno é, mas brand é quando você, além de vender um produto, você começa a vender valor e aumenta a percepção de valor do seu produto para o seu cliente. Então, é aquela ideia, né, de um produto que custa R$ 2, você colocar, dar uma percepção de valor nele para ele, para o seu cliente pensar como um produto que vale 20, 30. E ele vai comprar por 2 e está muito barato na mente dele. Essa é a função do brand. E aí é o início do marketing 3.0. Uma empresa que fez isso muito bem, tá aqui, ó. Apple, tá? Apple trabalha muito bem essa questão de focar em valores, focar em desejo. Grande parte disso aqui realmente surgiu com a Apple, tá? A Apple foi uma das pioneiras dentro dessa parte do mercado. E eis que a gente surge aqui no século atual, né? O marketing 4.0. E aí a gente já não está pensando somente na aquisição. Eu não penso somente em vender, né? Em escalar as minhas vendas e aumentar o meu faturamento. Eu sei que eu preciso também prestar um suporte adequado para o meu cliente. Por quê? Um cliente satisfeito, eu descobri que um cliente satisfeito é o melhor advogado que uma marca pode ter, ou seja, ele vai reter mais e vai indicar para mais pessoas. E ele indicando para mais pessoas, meu faturamento sobe. Olha que doideira. E sem eu investir muito em aquisição, né? Sem eu investir muito em marketing de forma geral, de marketing de guerrilha. Eu vou começar aqui a criar uma experiência, né, com o meu produto. E aí ele vai se sentir tão bem, que ele vai começar a consumir mais o meu produto e vai começar a indicar meu produto para outras pessoas. Vai crescer o famoso boca a boca, que é o melhor tipo de marketing que tem. Pode falar qualquer coisa, mas marketing boca a boca ainda é o melhor que existe, tá? A preocupação agora era priorizar toda a jornada do consumidor de forma omnichannel, em todos os canais de comunicação. Lembra que quando a gente começou a falar de marketing lá no início dos anos 50, a gente tinha alguns poucos canais disponíveis, né? A gente tinha a TV, a gente tinha o rádio, a gente tinha o jornal, a gente tinha a revista. Atualmente, cara, a gente tem vários tipos de canais disponíveis. São só dentro da internet você tem blog, e-mail, rede social, buscador, só dentro da internet. Vai pensando aí que tem vários. Então, você precisa criar pensar em toda a jornada do consumidor, né? Ou seja, desde a aquisição dele, desde o primeiro momento, desde a ativação, né? Desde o momento que ele vê sua marca pela primeira vez, até o momento que ele vira cliente, até o momento que ele do pós-venda. Você precisa pensar em toda essa jornada e ainda de forma omnichannel, ou seja, conectando canais. E são vários canais, são vários canais. Você precisa conectar onde o seu cliente vai te achar, tá? E isso aí é o que a gente chama hoje de marketing 4.0, tanto é que o Philip Kotler tem essa obra aqui, que também é uma das melhores do século sobre o assunto. O cara que eu falei pra vocês, né, começou lá nos anos 60 com a primeira obra, e essa aqui, se eu não me engano, foi 2000 e alguma coisa, eu não lembro agora a data. Mas já tá em algumas edições, já tem algumas edições dela, o Marketing 4.0. Vou deixar o link na descrição também para você comprar, porque esse livro é excelente demais, cara. Se você não comprar ele, você tá perdendo muita coisa. A gente tem ele aqui também. Realmente muda muito a nossa mente, tá?
Então, redes sociais aí sendo usadas aí como os principais meios de comunicação. E aqui, ó, talvez o grande avanço, o marketing direcionado por dados. Parou de achismo. A era do achismo acabou. Agora, marketing é direcionado por dados. É o que a gente chama de data driven, tá? Inclusive, é uma parte específica do nosso módulo de growth marketing, data driven, tá? A gente tá falando lá e é importantíssimo que você aprenda isso aí.